Eu enterrei o meu pai com as mãos ainda sujas de cimento, o cheiro da argamassa fresca misturada ao odor de terra molhada do cemitério de Lisboa, e jurei que aquela casa seria o meu legado, não um túmulo de dívidas, mas um farol de orgulho para a família que ele deixou despedaçada. Mas a minha mulher, aquela que partilhou o meu suor nas noites em claro a medir vigas sob a luz fraca de uma lanterna, virou-se contra mim como uma lâmina afiada, sussurrando ao ouvido da minha irmã que a casa era direito dela por sangue, como se o sangue que correu nas minhas veias não contasse para nada. E agora, enquanto eu afio a minha vingança no silêncio das sombras lisboetas, pergunto-me, quantas traições uma alma aguenta antes de se tornar o monstro que elas sempre temeram. O sol de Lisboa filtrava-se através das persianas velhas do nosso apartamento no Bairro Alto, pintando listras douradas no chão de azulejos rachados, como se a cidade tentasse iludir-me com a sua beleza efêmera. Eu acordava cedo, sempre cedo, com o zumbido distante dos elétricos subindo a colina, e o primeiro pensamento era para a casa, a nossa casa, a que eu sonhava desde miúdo, quando o pai me levava aos estaleiros de Alcântara e me mostrava como um homem podia erguer mundos com as mãos nuas. Ele era pedreiro, como o avô, e morreu com os pulmões cheios de pó de sílica, tossindo promessas não cumpridas numa cama de hospital em Belém. Constrói algo que dure, filho, foram as últimas palavras dele, roucas como o ranger de uma betoneira velha. Eu tinha 28 anos, casado a dois com a Ana, uma lisboeta de gema com olhos castanhos que pareciam engolir o Tejo inteiro, e uma irmã mais nova, a Sofia, que aos 22 ainda vivia na ilusão de que o mundo lhe devia um trono por ser a pequena princesa da família. A Ana era o meu porto seguro naqueles primeiros anos. Trabalhava como enfermeira no Hospital de Santa Maria, turnos que a deixavam exausta, mas ela nunca reclamava. Para ti, amor, para nós, dizia, beijando-me a testa suja de poeira quando eu voltava dos canteiros clandestinos onde apanhava trabalhos avulsos. Eu era eletricista de dia, pedreiro à noite, e nos fins de semana rabiscava plantas num caderno gasto, sonhando com uma casa no Algarve, não um palácio, mas algo autêntico, com paredes brancas caiadas, telhado de telha vermelha e uma varanda virada para o mar, onde pudéssemos envelhecer ouvindo as gaivotas e bebendo vinho de Alentejo. Vai ser o nosso ninho, prometia-lhe eu, e ela ria, traçando linhas nos meus braços calejados com as unhas pintadas de vermelho. A Sofia era diferente. Cresceu mimada pela mãe, que faleceu cedo de cancro, deixando-a com uma ferida aberta que ela disfarçava com birras e sonhos de grandeza. Estudava design gráfico na Universidade de Évora, mas passava mais tempo em festas no Cais do Sodré do que nas aulas, ligando-me a pedir dinheiro para projetos criativos que nunca via a luz do dia. Tudo começou num domingo de verão, daqueles em que o ar de Lisboa cheira a sardinha assada e canto alentejano ecoa das esplanadas. Eu tinha comprado um terreno pequeno em Lagos, no Algarve, com as poupanças de anos, 50.000 euros, suados gota a gota, sem um tostão de banco. É nosso, anunciei à Ana numa noite de julho, deitados no colchão fino do nosso T1, o ventilador zumbindo como um inseto preguiçoso. Ela sentou-se de repente, os olhos brilhando como o mar ao amanhecer. Sério? Vamos construir. Tu e eu. Eu ri, puxando-a para mim. Eu e tu, sim. Mas vai ser devagar. Um tijolo de cada vez. Mandámos vir as plantas de um arquiteto amigo de Évora, um tipo chamado Rui que nos cobrou metade do preço por ser família alargada. A casa seria simples, 2 quartos, uma cozinha aberta para a sala, e essa varanda que eu imaginava cheia de risos e cheiro a manjericão fresco. Comecei no outono, contratando um empreiteiro local para as fundações, mas as paredes. Essas eram minhas. Eu descia de autocarro de Lisboa todos os fins de semana, carregando ferramentas numa mochila velha, e erguia tijolos sob o sol impiedoso do sul, o suor a escorrer como lágrimas não choradas. A Sofia soube do projeto por acaso, numa chamada de vídeo em que eu mostrei as primeiras fotos, o terreno plano com vista para a Praia da Luz, as estacas fincadas na terra vermelha. Uau, mano, que fixe. Posso vir cá abaixo ajudar? Tipo, decorar. A voz dela era melosa, como um melão de Alentejo que a mãe nos trazia nas férias. Eu hesitei, mas a Ana insistiu, deixa-a vir, João. É família. Vai fazer bem a ela. E assim foi. A Sofia apareceu num sábado de novembro, com o cabelo tingido de castanho avermelhado e um vestido florido que parecia saído de um anúncio de turismo. Trouxe garrafas de vinho moscatel e bolos de amêndoa, e por um momento, senti que éramos de novo os três, eu, a Mana, a Ana, contra o mundo. Mas enquanto eu martelava pregos nas vigas de madeira de pinho importado de Portugal continental, ela vagueava pelo terreno, tirando selfies com o mar ao fundo e murmurando sobre o potencial de Airbnb, ou um estúdio de arte. A Ana, que viera connosco dessa vez, ouvia-a embevecida, acenando com a cabeça. É verdade, Sofia. Isto aqui pode ser icónico. Não pensei em nada de mal na altura. O amor cega, dizem, e o meu estava ofuscado pelo brilho daquelas paredes a erguerem-se, metro a metro. Trabalhei como um processo nos meses seguintes.
Deixei o emprego de eletricista para me dedicar full-time à construção, um risco, sim, mas calculei tudo, os materiais de um fornecedor em Faro, a mão de obra local barata, e as minhas noites em claro a soldar tubagens de água. A Ana apoiava-me à distância, mandando mensagens com emojis de martelos e corações, e até veio ajudar numa folga, pintando as portas de azul celeste, o tom do céu algarvio em dias de calmaria. Isto é nosso, João. Nosso para sempre, sussurrou ela, com a tinta a manchar-lhe as mãos delicadas. A Sofia, por sua vez, tornava-se uma presença constante. Vinha de comboio de Évora, ficava fins de semana inteiros, e aos poucos, as conversas viravam para ela, os namorados que a traíam, o curso que a aborrecia, o sonho de uma vida melhor longe da província. Tu estás a construir um império aqui, mano. Eu invejo-te tanto, dizia, com os olhos úmidos, e eu, idiota, abraçava-a, sentindo-me o irmão herói. O Natal desse ano foi o primeiro sinal de ruptura. Voltámos a Lisboa para a consoada na casa da tia Emília, em Alfama, com o cheiro de bacalhau à brás e rabanadas a encher o ar estreito das ruas. A Sofia, um pouco embriagada pelo vinho de Colares, largou a bomba entre o queijo da serra e as filhós, sabem, eu pensei. E se a casa fosse partilhada? Tipo, eu poderia viver lá um tempo, enquanto arranjo emprego no sul. Seria como nós velhos tempos, os três juntos. O silêncio caiu como uma porta de ferro. Eu ri, nervoso, achando que era brincadeira. Partilhada? Sofia, aquilo é meu. Nosso, meu e da Ana. Tu tens a tua vida em Évora. Mas a Ana, sentada ao meu lado com o prato equilibrado no colo, baixou os olhos e murmurou, pois. Talvez não seja má ideia, João. A família é tudo, não é? E ela precisa de um empurrão. Senti um frio na espinha, como se o vento do Tejo tivesse entrado pela janela entreaberta. Olhei para ela, à espera de um sorriso cúmplice, mas os lábios dela estavam apertados, e a Sofia já sorria, vitoriosa, como se tivesse ganho uma batalha invisível. Naquela noite, de volta ao apartamento, confrontei-a. O bairro alto fervilhava lá fora com fado e risos de turistas, mas dentro de mim, uma tempestade se formava. O que foi aquilo, Ana? A casa é o nosso sonho. Eu construí aquilo para nós. Ela sentou-se na beira da cama, as mãos entrelaçadas como em oração. Eu sei, amor. Mas a Sofia. Ela é a tua irmã. Perdeu a mãe cedo, como tu, mas tu saíste bem. Ela precisa de ajuda. E a casa é grande o suficiente para todos. As palavras dela eram como sal numa ferida aberta, lógica, sim, mas fria, desprovida do fogo que nos unira outrora. Argumentei até às 3 da manhã, voz rouca de exaustão, mas ela repetia o mantra, família primeiro. Saí para a rua, fumando um cigarro contra a parede grafitada, olhando as luzes da baixa tremuluzirem como estrelas falsas. Naquele momento, plantei a semente da dúvida, será que o nosso amor era mesmo tijolo sobre tijolo, ou apenas areia movediça? Os meses seguintes foram um inferno disfarçado de progresso. Voltei ao Algarve com mais fúria do que nunca, erguindo as paredes interiores com marteladas que ecoavam como trovões. A casa ganhava forma, a cozinha com bancada de granito português, o quarto principal com janelas panorâmicas para o oceano, onde imaginei a Ana e eu a acordar com o som das ondas. Mas as chamadas da Sofia multiplicavam-se. Mano, já pensaste no meu quarto? Algo moderno, com vista para o mar. E a Ana, sempre ao lado dela nas conversas em grupo, ria e acrescentava, sim, João, deixa-a sonhar um bocadinho. Eu cedia, pequeno a pequeno, um quarto extra, uma casa de banho adicional, justificando-me com o espaço sobrando. Mas no fundo, sentia o veneno infiltrar-se, a casa deixava de ser nossa para se tornar um troféu familiar, e eu, o construtor, o tolo que soava para os sonhos alheios. Um dia de março, chuvoso e cinzento como o céu sobre Sagres, tudo implodiu. Eu estava no telhado, fixando as telhas vermelhas que importara de Sintra, quando o telemóvel vibrou na minha mão enluvada. Era a Ana, João, a Sofia quer vir morar connosco em definitivo. Ela largou o curso. Diz que é o melhor para ela. O vento uivava, levando as minhas palavras embora, mas gritei para o vazio, e eu? O que é melhor para mim? Silêncio do outro lado, depois um suspiro, pensa na família, amor. É o que o teu pai teria querido. Desci do telhado cambaleando, o coração a martelar como um compressor. Naquele instante, sob a chuva que lavava a terra vermelha, jurei que não seria mais um mártir. A vingança, essa amante silenciosa, começava a sussurrar no meu ouvido, não com ódio cego, mas com a frieza de quem calcula cada fresta na armadura do inimigo. A casa no Algarve tornara-se o meu exílio e a minha prisão. Todas as sextas-feiras, pegava no velho Renault que herdara do pai, motor tossindo como ele nos últimos dias,
e descia a dois sob um céu que variava de azuis prometedores a cinzentos traiçoeiros. Lisboa ficava para trás, com as suas 7 colinas e memórias amargas, e eu mergulhava no sul, onde o ar cheirava a sal e eucalipto, e o mar batia impiedoso contra os rochedos de lagos. Ali, sozinho com as ferramentas, eu era Deus e demónio, erguia paredes que separavam o mundo exterior do meu caos interior, instalava tomadas elétricas que iluminavam cantos vazios de almas. Mas as noites eram piores. Deitado no colchão inflável no quarto inacabado, ouvia o murmúrio das ondas e imaginava vozes, a da Ana, suave como o fado de Amália, a da Sofia, aguda como o grito de uma gaivota faminta. Família primeiro, ecoava, e eu revirava-me, o suor frio colando a camisola ao corpo. Comecei a documentar tudo, num caderno que comprara numa papelaria de Faro, medidas, custos, horas de trabalho. Não era paranoia, era instinto, o pedreiro em mim sabia que fundações fracas desabam, e as nossas estavam podres. Anotei as visitas da Sofia, quantas garrafas de vinho ela bebia, quantas selfies postava no Instagram com a legenda Meu Novo Paraíso Algarve Dreams, quantas vezes ligava para a Ana a queixar-se do trabalho duro que eu impunha. E a Ana? As mensagens dela rareavam, substituídas por áudios curtos, tudo bem por aí. Beijos. Sem perguntas sobre o progresso, sem saudades, amor. Em vez disso, partilhava stories das suas noites com a Sofia em Lisboa, jantares no Time Out Market, copos no Bairro Alto, as duas de braço dado, rindo como irmãs de sangue. Eu via, claro. O Instagram era uma janela para o inferno, e eu espreitava, coração apertado, imaginando diálogos que nunca ouvira. Uma tarde de abril, enquanto pintava as paredes exteriores de branco, o branco puro das vilas algarvias, que reflete o sol como um escudo, a Sofia apareceu sem aviso. Veio de táxi de Faro, com malas cheias de roupas e um laptop novo, o cabelo agora loiro platinado, como uma estrela de novela brasileira. Surpresa, mano. Vim ajudar de verdade desta vez. O tom era leve, mas os olhos dela varriam a casa como um corretor de imóveis, avaliando, calculando. Eu limpei as mãos na calça de ganga, forçando um sorriso. Ajuda como? Pintar. Carregar blocos. Ela riu, um som tintilante que me irritou como vidro partido. Eu sou a musa criativa. Deixa-me pensar no interior. Tons terrosos, arte local, azulejos de cobalto, talvez um mural no quarto principal. O quarto principal, o nosso, o da Ana e meu. Senti o estômago revirar, mas assenti, distraído pelo telefone que vibrou, mensagem da Ana. Chegou bem. Diz-lhe que eu apoio. Vamos ser uma família feliz aí. Naquela noite, acendemos uma fogueira na praia adjacente, lenha de pinheiro seco que crepitava como ossos partidos, e bebemos vinho tinto de lagoa, o fumo a subir em espirais para o céu estrelado. A Sofia falou horas, sobre os seus planos, abrir um estúdio de design remoto, atrair clientes europeus para o Algarve, transformar a casa num criativo. Imaginem, workshops de yoga na varanda, retiros de arte. Tu constróis, João, eu vendo. Eu ouvia, o vinho a aquecer-me as veias, e via o futuro dela engolir o meu, a varanda cheia de estranhos em poses de lotos, o quarto principal convertido em Airbnb de luxo. E a Ana? O que acha ela disto tudo? Perguntei, casualmente, atiçando as brasas com um pau. A Sofia sorriu, os dentes brancos reluzindo à luz do fogo. Ela adora a ideia. Diz que é hora de pensarmos no coletivo. Tu estás tão focado no individual, mano. É egoísta, não achas? Egoísta. A palavra acertou-me como um martelo mal equilibrado, e quando na minha cabeça enquanto nos despedíamos para dormir. Deitei-me no colchão, o mar rugindo como um animal ferido, e pela primeira vez, chorei, não soluços altos, mas lágrimas quentes que escorriam para a areia do chão. Egoísta. Eu, que sacrificara noites, empregos, saúde por um sonho partilhável. Na manhã seguinte, enquanto a Sofia dormia até tarde, chamei para a Ana. A ligação caiu no terceiro toque, e quando atendeu, a voz dela era distante, como vinda de outro continente. João. Tudo bem. Expliquei o que ouvira, a fúria mal contida. Silêncio, depois, ela tem razão, amor. A casa é grande. Podemos partilhar. É o que as famílias portuguesas fazem, unem-se, não dividem. Unem-se. Rime, amargo, imaginando o pai a ouvir aquilo do céu. Ele, que construíra casas para vizinhos sem cobrar um cêntimo, mas nunca deixou um estranho pisar o nosso lar em Alcântara. Os dias que se seguiram foram uma dança perigosa. A Sofia instalou-se no quarto secundário, transformando num caos de tecidos estampados e candeeiros de IKEA montados às pressas. Eu trabalhava em silêncio, instalando o sistema de rega no jardim, oliveiras jovens plantadas com terra de Alentejo, limoeiros que dariam frutos doces como memórias,
mas os meus olhos seguiam-na, como arrumava as malas no meu armário de ferramentas, como ligava para Ana a planear a nova fase. Uma noite, encontrei-as em videochamada na cozinha improvisada, eu cozinhara cataplana de peixe, o vapor subindo como fantasmas, rindo baixinho sobre o drama do João. Desliguei o lume com um estrondo, e a Sofia sobressaltou-se. Calma, mano. Estamos só a sonhar alto. Sonhar alto. Eu sonhara baixo, com as mãos na terra, e agora elas voavam sobre mim como abutres. Decidi confrontar a Ana pessoalmente. Peguei no carro e subi A2 num fôlego só, chegando a Lisboa ao anoitecer, o Tejo Negro refletindo as luzes da ponte 25 de Abril como veias pulsantes. O apartamento cheirava a jasmim, o perfume dela, e ela abriu a porta de Rob, os olhos inchados de sono ou lágrimas, não sei. Abracei-a primeiro, sentindo o corpo dela tenso como uma corda de viola. Volta comigo, Ana. Para o Algarve. Deixa a Sofia com os sonhos dela. Ela afastou-se devagar, sentando-se no sofá gasto. Não é tão simples, João. Ela é a tua irmã. E eu? Eu vejo-me nela. Sozinha, sem raízes. A casa pode ser o nosso elo. O nosso elo. As palavras dela eram poéticas, mas vazias, como fado sem alma. Argumentámos até à alba, vozes e quando pelas paredes finas, vizinhos batendo no teto. No fim, ela prometeu pensar, mas eu parti sabendo que o pensar dela era já uma rendição. De regresso ao sul, a casa parecia maior, mais vazia, ou seria eu o vazio? A Sofia notou a minha mudança, os ombros curvados como vigas mal suportadas. Problemas com a Ana. Fala comigo, mano. Somos família. Família. Ri-me para dentro, guardando o caderno das anotações como um talismã. Comecei a planear, não com raiva cega, mas com a precisão de quem lê um bueprint ao contrário. Pesquisei leis de herança em Portugal, o pai deixara tudo para mim, mas a Sofia, como irmã, poderia reclamar uma cota se provasse necessidade. Contratei um advogado em Faro, um homem seco chamado Mendes que cheirava a charutos cubanos. Pode defender-se, Sr. Oliveira, mas o sangue fala alto nos tribunais portugueses. Sangue. O meu sangue nas paredes, o suor nos tijolos. Uma semana depois, o golpe caiu. A Sofia, com a bênção da Ana, enviou-me um e-mail formal, redigido por um amigo jurista dela em Évora, exigindo 30% da casa como direito moral e efetivo. Construíste com o nosso legado familiar, escrevi a ela, e agora é hora de partilhar. Li aquilo no telemóvel, sentado na varanda inacabada, o sol poente tingindo o mar de sangue. Liguei para a Ana, a voz tremendo. És cúmplice nisto. Pausa longa, depois, eu apoio-a, João. Por amor à família. Amor. A palavra soou como uma maldição, e desliguei, o aparelho caindo na poeira. Naquela noite, sob as estrelas do Algarve, jurei pela alma do pai, elas teriam a casa, mas pagariam com a alma. A vingança não seria fogo, mas erosão lenta, como o mar que devora os penhascos, gota a gota, até nada restar. O Algarve de maio é um sedutor cruel, flores de buganvília explodem a roxo e rosa nas varandas caiadas, o ar carrega o perfume de laranjeiras em flor, e o mar convida com azuis que prometem esquecimento. Mas eu via apenas armadilhas na beleza, cada onda um lembrete da traição que me afogava, cada pétala caída uma página rasgada do meu caderno de sonhos. A casa estava quase pronta, o telhado selado contra as chuvas de outono, as janelas de vidros duplos instaladas para bloquear o vento salgado, o jardim com as oliveiras a enraizarem-se como as minhas raízes profundas na terra portuguesa. Eu andava pelos comodos como um fantasma, tocando as superfícies lisas, a bancada de granito polido na cozinha, onde imaginara a Ana a cortar tomates frescos de Monchique, o chão de cortiça no quarto principal, macio sob os pés como um abraço perdido. Mas agora, cada toque era uma ferida, e a ferida sangrava ódio calculado. O advogado Mendes marcou uma reunião num café em Portimão, daqueles velhos com mesas de ferro forjado e cheiro a pastéis de nata quentes. Ele chegou com pastas de couro gasto, óculos de armação fina escorregando no nariz aquilino. Sr. Oliveira, a reivindicação da sua irmã é frágil, sem testamento explícito do seu pai, e com o terreno registado só no seu nome, pode contestar. Mas... Fez uma pausa, bebendo um bica curto. Mas o apoio emocional da sua esposa complica. Nos tribunais de família em Portugal, o bem-estar afetivo pesa mais que o papel. Bem-estar afetivo. Rime, seco, imaginando a Sofia a choramingar perante um juiz de Faro sobre o irmão egoísta que construiu sem mim. Mendes inclinou-se, voz baixa. Se quer ganhar, prove que a casa é intocável. Contratos, testemunhas. Ou negocie. Ofereça um quarto, mas com cláusulas. Negociar. A ideia repugnava-me, como engolir fel.
Não, disse eu, pagando o café com mãos firmes. Quero justiça, não migalhas. De volta à casa, comecei a fortificar, não as paredes, mas o meu plano. Comprei uma câmara de segurança barata no hipermercado de Albufeira, instalando-a na varanda para gravar as visitas da Sofia. Ela vinha cada vez mais, agora com um ar de proprietária, rearrumava ferramentas nas prateleiras que eu construíra, sugeria mudanças nos azulejos da cozinha, algo mais moderno, tipo escandinavo, menos fado. Eu assentia, sorriso colado como massa corrida, mas o caderno crescia, datas, horários, frases gravadas em áudio no telemóvel. A Ana disse que tu vais ceder, mano. Ela conhece-te melhor que ninguém. Conhece-te. As palavras dela, ditas casualmente enquanto pintava as unhas de coral na sala, foram estupim. Liguei para a Ana nessa noite, o sinal fraco do sul cortando a conversa em estática. Como ousas incentivar isto? A casa é minha. A voz dela veio fraca, mas afiada. Nossa, João. E a Sofia faz parte do nós. Para de ser tão possessivo. É cultural, sabes? Em Portugal, a família divide tudo, terras, dores, alegrias. Cultural. Como se a traição fosse um prato típico, servido com azeitonas e queijo de serpa. As noites tornaram-se vigílias. Eu bebia o uísque barato de uma garrafa escondida no armário de ferramentas, não para esquecer, mas para afiar a mente. Lembrei-me do pai, contando histórias à lareira em Alcântara sobre o avô, que perdera uma quinta no Alentejo para um cunhado ganancioso. Nunca confies no sangue que não sangraste por ele, filho, dizia ele, os olhos nublados pelo vinho. Agora, o sangue era o meu, e eu não sangraria em vão. Pesquisei online, fóruns de direito familiar em português, casos de herança em Faro, descobrindo brechas. Se provasse que a Sofia desperdiçara a herança anterior, o pequeno legado da mãe, torrado em viagens a Bali, poderia desqualificá-la. Mas o golpe mestre veio de uma memória. A Ana, anos antes, confidenciara-me um segredo da Sofia, um aborto mal resolvido em Évora, um namorado que a abandonara grávida, dívidas escondidas. Ela esconde tudo, mas eu sei, dissera a Ana, abraçada a mim. Agora, esse segredo seria a minha arma, não para humilhar, mas para expor a fragilidade que ela usava como escudo. Convidei-as para baixo num fim de semana de Pentecostes, o Algarve fervilhando de turistas ingleses em fatos de banho florescidos, o ar denso de churrasco e sumos de maracujá. A Ana chegou de comboio com a Sofia, as duas de vestido leve, malas coordenadas como se fossem de férias em casais. Abracei-as na estação de Lagos, sentindo o corpo da Ana rígido sob os meus braços, já não era macio, era uma estátua de mármore de Sintra. Bem-vindas ao nosso lar, disse eu, a palavra nosso azeda na língua. Dirigimos até à casa em silêncio, o Renault rangendo na estrada sinuosa, o mar brilhando à esquerda como um espelho traidor. Quando paramos, a Sofia saltou para fora, correndo para a varanda. Meu Deus, João! Está linda! Olha isto, Ana, o sol, o horizonte infinito. A Ana sorriu, mas os olhos dela encontraram os meus, suplicantes e acusadores ao mesmo tempo. Obrigada, amor. Por nos deixares ver. Caminhámos pela casa como em visita guiada, eu, o anfitrião relutante, apontando pormenores, o sistema solar nos painéis do telhado, economia para o futuro, as torneiras de cobre na casa de banho, duram gerações. A Sofia tocava tudo, comentando, perfeito para o meu estúdio aqui, não. Luz natural incrível. E a Ana? Acenava, murmurando, sim, perfeito, mas eu via o conflito nos seus ombros caídos, nas unhas roídas que ela tentava esconder. Jantámos na varanda, cataplana de lagosta fresca, comprada no mercado de Lagos, vinho branco gelado de vidigueira. O sol mergulhava no mar, tingindo o céu de laranja e púrpura, e por um momento, fingimos normalidade, risos sobre anedotas antigas, o pai a dançar fado no casamento da tia. Mas quando a Sofia se levantou para um passeio na praia, deixando-nos a sós, a Ana quebrou. Eu não queria isto, João. Mas ela implorou. Diz que sem a casa, acaba na rua, dívidas do curso, um ex que a chantageia. As palavras saíram num fôlego, olhos dela úmidos à luz das velas. Senti uma pontada, pena. Amor residual. Mas esmaguei-a, e tu? O nosso sonho. Lembras-te das noites em que jurámos que seria só nosso? Ela baixou a cabeça, lágrimas caindo na toalha de linho. Lembro. Mas o amor muda. Ela é vulnerável, João. Como eu fui, quando te conheci. Vulnerável. A palavra era uma chave, destrancava portas para manipulação. Abracei-a então, sentindo o cheiro dela, jasmim misturado a sal, e sussurrei, então ajuda-me a ajudá-la. Mas sem roubar o que é meu. Ela assentiu, frágil, e nessa noite,
fizemos amor no quarto principal pela última vez, o mar como testemunha silenciosa. Mas ao amanhecer, enquanto ela dormia, eu gravei um áudio no telemóvel, as confissões dela sobre as dívidas da Sofia, o ex-chantagista. Prova. A erosão começava. A Sofia regressou da praia com conchas na mão, olhos brilhando de planos. Amanhã, vamos medir o meu espaço. Eu sorri, servindo mais vinho. Claro, mana. Vamos medir tudo direitinho. Mas na minha mente, mede outra coisa, o tempo até ao colapso delas. No dia seguinte, enquanto elas mediam quartos com fita métrica, eu liguei para Mendes, prepara os papéis. Vou contra-atacar. O advogado riu baixinho. Bem-vindo ao jogo das famílias portuguesas, Sr. Oliveira. Sangue por sangue. Sangue. Eu não derramaria o delas, faria-as sangrar devagar, até implorarem pela misericórdia que o mar nega aos náufragos. Junho trouxe o calor sufocante do Algarve, aquele que faz o ar tremer sobre o asfalto e transforma o mar num espelho de mercúrio. A casa, agora completa por fora, portas de madeira de castanho nobre entalhadas localmente, persianas de vinho tecidas por artesãs de Monchique, parecia um monumento à minha solidão. Eu andava no pé pelo chão de cortiça, sentindo as fibras macias como uma mentira reconfortante, e planeava nos recantos sombrios. A cozinha, onde o granito frio seria palco de confissões futuras, o jardim, onde as oliveiras sussurrariam segredos ao vento. A Ana voltara a Lisboa após o fim de semana, prometendo mediar, mas as mensagens dela eram curtas, evasivas. Fala com ela, João. Paz. Paz. Como se a paz fosse um prato de amêijoas à bolhão pato, fácil de engolir e digerir. A Sofia ficou mais uma semana, para supervisionar os acabamentos. Supervisionar, a palavra dela para bisbilhotar, para marcar território como um cão na praia. Ela mudara o layout da sala, empurrando o sofá modular que eu comprara em Faro para um canto, para mais fluxo de energia. Fluxo de energia. Ri-me sozinho, instalando tomadas ocultas para câmaras futuras. De dia, trabalhava connosco, ela com um bloco de notas, rabiscando ideias de decoração, minimalista com toques mouros, pensa nos azulejos de Sevilha, mas portugueses, eu, serrando as últimas pranchas para estantes embutidas. Mas as conversas viravam sempre para o inevitável. Quando é que a Ana vem de vez? E o meu quarto, vais pintar de azul turquesa, como eu pedi. Eu assentia, mãos firmes no serrote, mas a mente via o azul como o do Tejo em dias de tormenta. Uma noite, após um dia de sol que nos deixou exaustos, ela a reclamar do calor enquanto eu carregava sacos de cimento para um muro lateral, partilhámos uma garrafa de medronho caseiro, comprado no mercado de rua em Silves. O licor queimava a garganta como remorso, e a Sofia, com as bochechas curadas, abriu-se mais que o habitual. Sabes, mano, eu não sou como tu. Forte, prático. Eu sinto tudo, as perdas, as traições. A mãe, o pai, aquele idiota do Miguel que me deixou grávida e fugiu para a Espanha. O nome, Miguel. O ex-chantagista, confirmado. Gravei-a discretamente, o telemóvel escondido no bolso, o coração batendo em ritmo com o pulsar das cigarras. E agora, esta casa. É a minha salvação. Sem ela, volto para Évora, para o nada. Lágrimas dela, verdadeiras ou teatrais, escorrendo pelo rosto maquiado. Abracei-a, irmão maior, mas o abraço era veneno. Vais ter o que mereces, mana. Prometo. Ela sorriu, alheia, e adormeceu no sofá, sonhando com impérios. Enviei o áudio para Mendes na manhã seguinte, enquanto a Sofia tomava duche, o vapor subindo como névoa matinal. Use isto. Mostra ao juiz que ela mente sobre a necessidade. O advogado respondeu rápido, bom trabalho. Mas cuidado, as mulheres unidas são como as ondas do Atlântico, erodem o rochedo mais duro. Mulheres unidas. A Ana e a Sofia, agora inseparáveis nas chamadas de vídeo que eu espiava pela câmara da varanda. Elas planeavam, quando mudamos. Eu levo as minhas plantas de ervas para a cozinha. A cozinha, minha, com ervas que eu plantara em memória da mãe, alecrim e tomilho colhidos em Alcântara. Senti o ódio crescer, não como chama, mas como raiz profunda, enredando-se no meu peito. Decidi subir a Lisboa, confrontar a Ana no seu território. O Renault engoliu a dois sob uma chuva de verão inesperada, limpos rangendo como dentes cerrados. Cheguei ao bairro alto ao entardecer, o bairro pulsando com viola e copos tilintando, o cheiro de bifanas assadas misturado ao incenso de lojas de artesanato. A Ana abriu a porta pálida, o cabelo preso num rabo de cavalo desfeito, o apartamento desarrumado como o nosso casamento. João. O que fazes aqui? Abracei-a sem palavras, sentindo o tremor dela, e só larguei quando nos sentámos no sofá, chá de camomila fumegando entre nós como uma trégua frágil. Conta-me tudo. Por que apoias isto?
As palavras saíram baixas, suplicantes. Ela mexeu o chá, colher tilintando. Porque a amo, João. Como a família. E tu? Tu estás obcecado. A casa não é uma pessoa. É tijolos. Tijolos. Rime, amargo, lágrimas ardendo nos olhos. Cada tijolo tem a minha alma, Ana. E tu vendes-na por pena. Falámos horas, a noite caindo sobre Lisboa como um manto negro. Ela confessou, as noites em que a Sofia chorava no ombro dela, as histórias de abandono que ecoavam as dela própria, um pai ausente, uma infância em cheiros de peixe no cais do Sodré. Quero salvá-la, como tu me salvaste. Salvaste. O verbo no passado cortou-me. E se eu te disser que ela mente? Dívidas, chantagem, gravei tudo. Mostrei o áudio, a voz da Sofia quando no quarto pequeno. A Ana empalideceu, mãos cobrindo a boca. Meu Deus! Por que não me disseste? Porque confiei em ti, respondi, voz rouca. Ela chorou então, abraçando-me, e por um momento, o amor antigo reacendeu, beijos salgados, corpos entrelaçados no chão frio. Mas ao amanhecer, enquanto ela dormia, vi a rachadura, o telemóvel dela vibrou com mensagem da Sofia, onde estás? Fala com ele. A casa é nossa. Voltei ao sul com o coração em farrapos, mas o plano solidificado. Instalei mais câmaras, uma na cozinha, disfarçada num relógio de parede, outra no jardim, entre as oliveiras. Mendes enviou os papéis, uma contra-reclamação, alegando abuso de confiança familiar e danos emocionais ao construtor. Enviei cópias para a Sofia por e-mail, com nota, vamos resolver isto como adultos. Ou no tribunal, ou na mesa. A resposta dela veio furiosa, maiúsculas gritando, como o USA. A Ana sabe que é meu direito. A Ana. Liguei-lhe imediatamente, mas caiu na caixa postal. Horas depois, mensagem dela, vi os papéis. Traíste-nos, João. Agora é guerra. Guerra. O sul ardia em mim, o sol do meio-dia cegando como justiça divina. Naquela tarde, sozinho na varanda, olhei o mar e vi o pai, ilusão ou visão, não sei, acenando da onda mais alta. Não cedas, filho. Constrói o teu fim. E assim fiz. Comecei a sabotar subtilmente, atrasos em pagamentos a fornecedores, erros em contratos que beneficiavam só a mim. A Sofia, sentindo o vento mudar, ligou em pânico, mano, o que fazes? A Ana está devastada. Devastada. Sorri para o telefone. Diz-lhe que a família divide tudo, inclusive as dores. Desliguei, e pela primeira vez em meses, dormi sem pesadelos, o mar cantando hinos de vingança. Julho no Algarve é o clímax da loucura, praias abarrotadas de famílias portuguesas fugindo ao calor lisboeta, o ar denso de protetor solar e churrascos de sardinhas na brasa, o sol um tirano que castiga a pele como segredos expostos. A casa resistia, fresca graças ao isolamento de cortiça que eu instalara com mãos trêmulas, mas dentro de mim, o calor era inferno, um fogo lento alimentado por e-mails de advogados, mensagens não respondidas da Ana, e as visitas esporádicas da Sofia, agora carregadas de ódio mal disfarçado. Ela chegava de carro alugado de Faro, óculos escuros escondendo olheiras, e inspecionava a casa como um general em território inimigo. Vais pagar por isto, João. A Ana não merece um marido assim. Merece. Ri-me para dentro, oferecendo-lhe café forte de máquina, enquanto a câmara na cozinha captava cada palavra. O tribunal marcou audiência para setembro, em Faro, um palácio de justiça moderno, com colunas de mármore que ecoavam os gemidos de famílias partidas. Mendes preparou-me, mantenha a calma. Mostre fotos da construção, os recibos, o áudio. Prove que é vítima de manipulação. Vítima. A palavra sentava-me mal, como um fato demasiado apertado, mas usei-a como armadura. Enquanto isso, a erosão continuava. Bloqueei acessos bancários partilhados com a Ana, por segurança, disse-lhe por mensagem, e cancelei subscrições dela no meu nome, deixando-a com contas a pagar sozinha. Pequenas picadas, mas cumulativas, ela ligou uma noite, voz embargada, por que fazes isto? Estamos casados. Casados. Onde está o anel da confiança, Ana? Silêncio, depois choro. Desliguei, o peito apertado, mas o plano exigia frieza, como o aço das vigas que sustentavam o telhado. A Sofia contra-atacou com veneno digital. Postou no Facebook, perfil dela, artista em ascensão, fotos antigas nossas, eu e ela crianças em Alcântara, o pai ao lado, legenda, quando a família era tudo. Agora, o meu irmão constrói muros em vez de pontes. Traição familiar, justiça para Sofia. Os comentários choveram, tias distantes de Évora a clamar, que vergonha,
amigos comuns a marcarem a Ana em solidariedade. Eu via, claro, o algoritmo empurrando o drama para o meu feed como sal na ferida. Respondi com discrição, um post meu, foto da casa ao nascer do sol, legenda neutra, sonhos construídos com suor. Gratidão ao pai que me ensinou. Mas por baixo, gravei depoimentos, o empreiteiro de Lagos confirmando todo o trabalho manual do Sr. Oliveira, o vizinho idoso, dono da quinta ao lado, jurando, nunca vi a irmã levantar um tijolo. A Ana veio sozinha, um sábado de agosto, o carro dela, um Fiat pequeno, cheio de adesivos de enfermagem, estacionando na poeira vermelha. Desceu com um vestido solto de algodão, cabelo solto ao vento salgado, olhos vermelhos como o vinho de Douro. Precisamos falar, João. Sem câmaras, sem planos. Abracei-a na varanda, sentindo o corpo dela magro, frágil como uma taça de cristal rachada. Caminhámos pela Praia da Luz, areia branca queimando os pés, ondas lambendo conchas partidas, e ela despejou, a Sofia está destruída. Perdeu um cliente por causa disto, e o Excel reapareceu, exigindo dinheiro pelo silêncio. O ex acenei, fingindo surpresa. E tu? Apoias-te ainda nela? Ela parou, o mar molhando-lhe as saias. Apoiei. Mas agora? Vejo o monstro que criei. Volta para mim, João. Vende a casa, divide o dinheiro. Começamos de novo em Lisboa. Vende. A palavra era um tiro no peito. A casa não se vende. É eu. É o pai. Gritámos então, vozes perdidas no rugido das ondas, turistas ingleses olhando curiosos. Ela partiu chorando, deixando pegadas que o mar apagou, e eu voltei para casa, o caderno aberto numa página nova, ponto de ruptura, Ana fraqueja. Mas a Sofia não fraquejava. Veio dias depois, com um advogado seu, um jovem de Faro, terno barato e sotaque alentejano, e entregou-me uma intimação oficial, reivindicação de copropriedade por contributo afetivo e herança implícita. Contributo afetivo. Ri alto, lendo o papel na cozinha, enquanto eles esperavam na sala. Contributo. Ela trouxe vinho e selfies. O advogado piscou, profissional, os tribunais valorizam laços emocionais, senhor. Emocionais. Mandei-os embora, mas o medo rastejava, e se o juiz, um homem de família tradicional portuguesa, visse a pobre irmã contra o irmão possessivo? Reforcei as defesas, contactei a tia Emília em Alfama, pedindo depoimento sobre o legado do pai, tudo para o João, ele merecia, reuni recibos de anos, pilhas de papel que cheiravam a tinta e suor. Uma noite de lua cheia, o Algarve prateado como um sonho febril, a Ana ligou de novo. João, a Sofia. Ela confessou tudo. O aborto, as dívidas, mentiu-me para me manipular. Voz dela quebrada, como fado de Severa. Senti triunfo, mas misturada pena, pela Ana, pela ilusão que partíramos juntos. Vem cá. Ajuda-me a acabar isto. Ela veio, de comboio noturno, chegando ao amanhecer com malas leves. Fizemos amor na varanda, sob as estrelas, o mar comberseu-se, mas ao acordar, ela sussurrou, ainda assim, divida um pouco. Por paz. Paz. O velho mantra. Levantei-me, frio, a paz custa o que construí. Ela partiu ao meio-dia, olhos vazios, e eu soube, o amor morrera na maré alta. A vingança acelerou. Enviei o dossiê completo para o tribunal, áudios, depoimentos, até um relatório psicológico meu, encomendado a um terapeuta de Portimão, trauma de perda familiar exacerbado por traição conjugal. O terapeuta, um homem calvo com sotaque madeirense, acenou durante a sessão, você é resiliente, Sr. Oliveira, mas o limite humano é fino como azulejo rachado. Rachado. Sim. A Sofia rebateu com posts mais venenosos, marcando influências locais para apoiar a causa feminina contra o patriarcado familiar. O patriarcado. Rime, republicano com ironia, construindo pontes, não muros. Legado português. A opinião pública dividia-se, alguns a chamarem vítima, outros oportunista, mas o buço crescia, como rumores em Feira de Lagos. Na véspera da audiência, sonhei com o pai, estávamos no canteiro de Alcântara, ele com a espátula na mão, eu miúdo aos pés dele, vinga o sangue, mas não percas a alma, filho. Acordei suado, o mar rugindo aprovação. Dirigi a Faro ao nascer do sol, o Renault cheio de pastas, o coração motor sobre reve, Mendes esperava no tribunal, gravata vermelha como bandeira de vitória. Hoje, acabamos isto. Acabamos. Mas enquanto esperava na sala fria, com cheiro a papel velho e café requentado, vias entrar, a Sofia, pálida mas ereta, de vestido preto sóbrio, a Ana, ao lado, olhos baixos, traindo o apoio com o tremor das mãos. O juiz, um homem de 60 com barba grisalha, chamou os nomes, Oliveira contra Oliveira.
Contra. O drama familiar, em toda a sua glória portuguesa, sangue, suor, e o sal das lágrimas não choradas. O tribunal de Faro era um anfiteatro de verdades nuas, paredes bege como areia de praia, bancos de madeira dura que rangiam sob o peso de pecados não confessados, e o juiz no estrado elevado, olhos penetrantes como o sol algarvio a meio-dia. O ar cheirava a desinfetante e ansiedade, misturado ao eco distante de elétricos na rua. Sentei-me ao lado de Mendes, mãos suadas apertando a pasta de documentos, enquanto a Sofia e o seu advogado, o jovem alentejano, agora suado no fato, ocupavam o outro lado. A Ana não testemunharia, optara por neutralidade, mensagem dela na véspera: não aguento ver-vos destruir-se. Boa sorte. Boa sorte. Como se fosse um jogo de sueca em consoada familiar. O juiz, Dr. Almeida, pigarreou, voz grave como trovão de tormenta, caso de copropriedade familiar. Sr. Oliveira, o requerente, exponha. Mendes ergueu-se, fluente como vinho envelhecido, apresentou as plantas originais, assinadas só por mim, os recibos de materiais, pilha de faturas amareladas, as fotos cronológicas, do terreno no em 2022 ao paraíso caiado de 2025. Meu cliente construiu sozinho, excelência. Suor, poupanças, alma. A requerida, sua irmã, contribuiu com visitas. Risos abafados na galeria, onde tias curiosas de Faro se acotovelavam. Então, o áudio, a voz da Sofia quando na sala, confessando mentiras sobre dívidas, o o desespero fabricado. O jovem advogado saltou: manipulação. Prova obtida ilegitimamente. Mas Almeida acenou, impassível: admito. Verdade emocional pesa em casos familiares. A Sofia testemunhou a seguir, voz tremendo mas olhos flamejantes: ele era o irmão perfeito, excelência. Mas a casa usa o legado do nosso pai, terra que ele sonhou partilhar. Eu preciso dela para recomeçar. A Ana, minha cunhada, apoia-me porque vê a injustiça. Injustiça. Olhei para ela, sentada rígida, e vi a rachadura, o lábio inferior mordido, as mãos entrelaçadas como em súplica silenciosa. O juiz virou-se para mim: Sr. Oliveira, responda. Porque não divide? Sangue é sangue em Portugal. Sangue. Levantei-me devagar, voz firme como as fundações da casa, porque o sangue que corri foi meu, excelência. O pai ensinou-me a construir, não a mendigar. Ela teve oportunidades, o legado da mãe, o curso em Évora. Eu ergui tijolos enquanto ela sonhava. E a minha mulher? Traiu o nosso voto por pena alheia. A sala murmurou, olhares para a Ana ausente como fantasmas. Mendes apresentou o depoimento da tia Emília, gravado em vídeo, a velha de Alfama, lenço na cabeça, voz rouca de fado: o pai deixou tudo ao João. Ele merecia, o rapaz que cuidou de mim nos invernos frios. O jovem advogado rebateu com laços afetivos, testemunhas de Évora, amigas da Sofia choramingando sobre a irmã abandonada. Mas o golpe final foi meu, mostrei o relatório psicológico, páginas impressas descrevendo o meu limite rompido, noites sem sono, ansiedade que me fazia tremer nas vigas altas, o sonho da casa como âncora contra o vazio da perda paterna. Eles roubaram não tijolos, mas a minha sanidade, li, voz quebrando pela primeira vez. O juiz inclinou-se, olhos suavizando por um instante: homem de família, afinal, com netos em Lagos. A deliberação durou horas, saí para o corredor, fumando contra a parede escaldante, o sol de setembro batendo impiedoso. A Sofia passou por mim, olhos inchados: vais arrepender-te, João. A família acaba hoje. Família. Sorri, exausto: a tua acabou quando mendigaste o meu suor. Ela virou-se, lágrimas quentes: a Ana. Ela ainda te ama. Mas eu. Odeio-te. Odeio-te. As palavras foram o último tijolo na muralha da minha vingança. Mendes saiu minutos depois, sorriso largo: venceu, Sr. Oliveira. A casa é sua, integral. Custos para ela, incluindo terapia recomendada. Terapia. O juiz vira o abismo nos olhos dela, ordenar ajuda, não por piedade, mas por justiça restaurativa, à portuguesa. Dirigi de volta à casa ao pôr do sol, o Renault devorando curvas como um animal faminto, o mar brilhando em tons de cobre e índigo. Parei na Praia da Luz, pés na areia ainda quente, e chorei, não de alegria, mas de vazio. A casa esperava, luzes automáticas acendendo-se como sentinelas, mas vazia de risos prometidos. Liguei para a Ana: venci. Vem. Silêncio longo, depois: parabéns. Mas. Acabou, João. O apoio a ela partiu-nos. Preciso de tempo. Tempo. O verbo da erosão final. Desliguei, o mar levando o sinal como um segredo. Meses passaram como marés.
A Sofia mudou-se para um apartamento modesto em Faro, terapia paga pelos meus custos judiciais, post dela agora sobre cura e perdão. Mentira? Claro, via-a em cafés, rindo com novas amigas, mas os olhos vazios como conchas secas. A Ana pediu divórcio em novembro, papéis chegando por correio registado, cheirando a tinta de impressora e fim. Não foi por ela, escreveu numa carta manuscrita, caligrafia trêmula. Foi por nós, o que nos tornamos. Divórcio à portuguesa, partilha de bens mínimos, casa intocável por ser pré-matrimonial. Mudei o nome das oliveiras no jardim, uma para o pai, outra para mim, não para ela, não para a Ana. Agora, em dezembro, o Algarve veste-se de Natal precoce, luzes piscando em lagos, o cheiro de filhós nas feiras, o mar calmo como um perdão não pedido. Vive na casa sozinho, varanda cheia de silêncio salgado, cozinhando cataplana para um. A vingança veio, elas perderam a casa, a ilusão, pedaços de alma, mas o preço foi a minha humanidade, rachada como azulejo sob martelo. Olho o horizonte, onde o sol se afunda devagar, e pergunto ao pai invisível, valeu a pena? O mar responde com ondas suaves, e eu sei, em Portugal, as famílias constroem e destroem com a mesma paixão, drama eterno, como o fado que ecoa nas noites lisboetas. Mas eu construí um legado de cinzas, e nele, encontrei uma liberdade amarga, como vinho azedo no fim da garrafa. E se um dia elas voltarem, implorando? A porta estará aberta, mas o preço será a verdade nua, o sangue que corre nas veias não compra sonhos alheios. E eu, o construtor quebrado, vigiarei do penhasco, eterno sentinela do meu próprio abismo.